Bom dia, tudo bem, meus amados? Eu espero que sim. Espero que você esteja com saúde, esteja aí com a sua fé colocada em dia, né? Fortalecida no nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de buscarmos a Ele, aprendermos mais dele e ver como que o nosso Senhor e amado Deus cuidou dos seus filhos, cuidou do seu povo. E o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, sempre será. Confiemos nele. Sabemos aí que o decreto municipal foi renovado por mais 8 dias, então, sem ser essa segunda agora, na outra segunda é que teremos novas expectativas, novas orientações. Por enquanto, tudo continua praticamente igual. A diferença está que os comerciantes irão poder entregar, né, no balcão as mercadorias que foram adquiridas através do telefone, através das redes sociais. Então, só isso que mudou. Nós, como igreja, continuamos com a casa aqui, o templo aqui fechado para as reuniões presenciais, tá bom? Mas se você precisar de mim, de alguma coisa que eu possa te ajudar, entre em contato. Vamos juntos aí buscar a solução no Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis, hoje estamos na lição de número 8, página do aluno, revista do aluno, né? Número 38, com o título Os Benefícios da Fidelidade. Vamos avançar dentro do livro de Gênesis, capítulo 20 ao capítulo 25, tirando algumas lições. É lógico que o texto é muito grande, o texto tem muita informação, tem muito ensino, não dá para a gente fazer um estudo exaustivo, mas iremos pegar aqui alguns pontos particulares, peculiares para o nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guie e que nós tenhamos coragem para colocar em prática o que aprendermos nesta manhã. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos agradecer a ti, queremos celebrar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Queremos clamar ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai amado, tem muitas coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos, que nós não podemos cuidar com as nossas próprias forças. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos que o Senhor interceda para abençoar nossa casa, abençoar nossa família, abençoar a igreja, abençoar, meu Deus, nossos anciãos, nossas crianças, os nossos familiares de perto, os familiares de longe. Ó Deus, visita. Visita, Senhor, meu Deus, a família da nossa irmã Romilda, visita a família da nossa irmã Marta, visita, Senhor Jesus, família do nosso irmão Júnior, todos aqueles que possam estar padecendo ou precisando de conforto, consolo, cura, venha sobre nós. Visite nossa cidade. Ó Pai, que estatística triste que nossa cidade está passando no decorrer das mortes do Covid. Mas o Senhor é Deus, ó Pai, e o Senhor continua no controle de todas as coisas. Retira de nós, retira dessa cidade a idolatria, retira de nós, Senhor Jesus, toda vontade de fazer coisas erradas, de não obedecer a Ti. Nos ajude, Senhor, nos liberte essa cidade, pois essa cidade, Pai, precisa de Ti. Nós nos colocamos na brecha, nós nos colocamos em oração e clamamos ao Senhor, abençoa, Senhor Jesus, nossas vidas. Pai amado, visite nossas famílias. Mais uma vez nós te pedimos, cuida de nós. Fala conosco através do teu texto bíblico e nos dê, Senhor Jesus, discernimento do teu querer. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos caminhando com Abraão, o pai da fé, e vendo como que Deus, tendo paciência com Abraão, tendo paciência com a família de Abraão, o Senhor vai mostrando, vai se revelando para Abraão dia após dia. Incidente após incidente, Abraão compreende um pouco mais do Deus que ele serve. Nós vamos ter esta história, né, iniciada com Abraão tendo 75 anos. E Abraão vai morrer com 175 anos.
Então são 100 anos na vida deste homem, 100 anos de aprendizagem. Essa semana, me preparando para o estudo da lição, eu me lembrei de uma situação, né, sobre a comparação de uma semente, né? Olha só que interessante, né? Uma semente de carvalho, uma bolota de carvalho. Ela cabe na palma da minha mão e aqui, lógico, está ilustrado, né? Não é real, mas esta bolota aqui é aquela que o Scratch, lá do desenho animado, né? Corre atrás, o ratinho corre atrás dessa noz, né? Noz, semente, bolota, punhado de nomes. Mas o que eu quero ilustrar para você é que essa semente, mais ou menos de uns 4 centímetros, 5 centímetros de tamanho, ela plantada vai gerar uma árvore, a árvore do carvalho. O carvalho, ele vai levar em torno de 50 anos para começar a produzir as primeiras bolotas. 50 anos. Com 100 anos de idade, um carvalho atinge a sua estatura média de 45 metros. 45 metros é a altura de um prédio de 15 andares. Aqui em Catalão, né, perto da represa do Clube do Povo, tem um prédio que está sendo construído aqui. Esse prédio acho que tem 20 andares. Então é mais ou menos, né, um pouco menor do que esse prédio que a gente está vendo ali. Algumas árvores vão crescer do tamanho do prédio a mais, né, que aqui é apenas uma questão de média. O carvalho, ele vai atingir a sua maturidade, o seu pico de vida aos 700 anos. Aos 700 anos. Com 1000 anos, ele já vai estar começando o seu declínio, né? E as estatísticas mostram que ele deve de ter produzido em torno de 10 milhões de bolotas ao longo de sua vida. Começou aqui, uma sementinha tão pequena, mas que teve tempo, teve forças, teve condições de se reproduzir e que conseguiu chegar numa estatística de 10 milhões para 1. A ação de Deus, ela leva tempo em alguns casos. A paciência do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela é explícita em alguns casos. A multiforme graça de Deus, que com um age rápido, mas com outro leva mais tempo, e aí entramos no mistério do Senhor, não sabemos quais são as necessidades, né, que o Senhor verifica em cada um para ver isso. Vemos certas irmãs e irmãos que rapidamente crescem na fé, têm um desenvolvimento, têm aí, né, livramentos, têm serviços, dons e ministérios, e outros que permanecem muito tempo sem ter mudança aparente. Mas Deus está agindo, o Senhor está agindo. Na vida de Abraão, nós vemos o Senhor agir, vemos o Senhor levando tempo, mas agindo. Nós estamos lendo a história e pode parecer rápido. Nós estamos aí talvez há 3 meses, 4 meses dentro dessa lição de Gênesis, mas com Abraão já havia, né, passado em torno aí de 25 anos. 25 anos. Vamos acompanhar alguns textos e observar os ensinos que podemos retirar que o Senhor fala conosco. Gênesis capítulo 20, versos de 1 a 7. Olha o que diz a palavra aqui. Vamos ver o que podemos aprender no início desse capítulo. Gênesis 20, versos de 1 a 7. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então,
Abimeleque, o rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. E Deus respondeu-lhe em sonho: eu bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abraão e Sara, junto com seus servos, as suas posses, eles viviam uma vida nômade. Eles andavam de localidade para localidade, região para região, e não tinham lugar fixo. Então, eles param nessa região de Gerar, aonde o rei Abimeleque é quem governa. Nós estamos nesses 25 anos aqui com Abraão, mais ou menos 25 anos aqui com Abraão, e vemos como que Deus tem protegido, tem livrado, tem abençoado Abraão, mas algo aqui se repete, que é a mentira de Abraão e Sarai, no sentido de que ele não admite publicamente, diante dos estranhos, que Sarai é sua esposa. Gênesis 12 contou o episódio lá no Egito. Agora, Gênesis 20, nesse período mais ou menos de 25 anos, se repete essa mentira de novo. Abraão ainda não aprendeu a confiar plenamente em Deus, e entregar para Deus a sua casa, entregar para Deus a sua família, entregar para Deus o seu casamento. Abraão está levando tempo. Ele toma essas decisões, ele fala conforme a sua vontade. Olha, eu vou falar para todo mundo que Sarai é minha irmã, e assim eles não vão me matar. Que medo Abraão tem dos homens, que medo Abraão tem que os homens possam matá-lo. É um medo tão grande que ele permite que novamente sua esposa seja levada. Sarai seja levada pelo rei estrangeiro. Os costumes nesta época aqui era de que se faziam alianças através de casamentos. E havia paz, havia acordos comerciais, havia então um ligamento pelo sangue, aonde o rei de determinada região casou com a princesa, casou com uma das escolhidas de outra tribo ou de outro povo, e ali eles fazem uma aliança. O que Abimeleque pensa no início é fazer uma aliança. Abimeleque, a gente não tem muitos detalhes, deixa aqui, pois o texto não quer nos mostrar isso, não se importa em nos mostrar as periferias das histórias, mas vemos que Abimeleque é um homem que busca o Senhor, que é submisso à vontade do Senhor, e o Senhor aparece para ele em sonho e fala: olha, Abimeleque, você não vai casar com Sarai, ela já é casada, ela tem marido. E vemos aqui Deus protegendo o casamento, Deus protegendo o matrimônio. Antes de ter a lei dizendo para não adulterar, aqui nós já vemos o Senhor protegendo o casamento, de tão importante que é para o Senhor esse tipo de relacionamento. Deus, apesar das más escolhas de Abraão, das más decisões, das más falas, Deus socorre.
o Senhor continua fiel. Ele prometeu que iria cuidar de Abraão, então ele vai cuidar. Mas olha os traumas, olha as dores, olha o que Abraão está sendo submetido e sua família está sendo submetida também. Olha o texto nesse verso 7, de novo. O Senhor diz a Abimeleque: agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Aqui está a primeira referência dessa palavra na Bíblia, profeta. Abraão é aquele que vai pegar de Deus e falar para o povo, porque é que essa é a função. E ele vai interceder também, ele vai orar, ele vai pedir a Deus para abençoar outros. Havia aqui uma praga da esterilidade, não tinham mais, né, condição de terem descendentes. E o Senhor falou: se Abimeleque continuar com Sarai dentro do seu harém, então é isso que vai acontecer, tudo vai morrer, o Senhor vai amaldiçoar e vai matar a todos. Olha o que Abimeleque fez. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos, lhes contou todas estas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? A mentir, a não proteger sua família, a não proteger sua esposa. O que levou, Abraão? E Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. É que eu pensei. Quantas vezes temos um preconceito, um pré-julgamento de algo, e por causa disso sofremos. Em vez de clamarmos ao Senhor, em vez de pedirmos orientação ao Pai, a gente já, como diz o ditado, né, passamos os carros na frente dos bois. Já estamos sofrendo pelo tombo, sem nem chegar perto da casca da banana. E Abraão, ele se enche de temor, ele se enche de medo dos estranhos. Qual é o nosso estranho? Talvez o nosso estranho seja uma ida ao médico, né, depois de realizar alguns exames. Talvez o nosso estranho seja o dia de amanhã. O que amanhã reserva para nós? Será que vai acontecer algo conosco, com a nossa família? E nós nos enchemos de medo, nós nos enchemos de ansiedade. Mas onde está a fé? Onde está a dependência? Onde está a oração em buscar a Deus para os nossos próximos passos? Abraão teve medo e por isso sofreu. Por isso teve que ficar longe da sua amada esposa por um determinado tempo. Abraão teve que escutar de estranhos um grande sermão aqui, né? Porque Abimeleque vai dar um puxão de orelha em Abraão. Vai falar: Abraão, seja homem, rapaz. Busque aí ao seu Deus. Por que você faz isso comigo? Por que você fez isso? Qual foi a causa? Você nem me conhecia. Por que você está cheio de medo assim? E o texto continua. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Abraão continua dando desculpas. Eu não menti de tudo, não. Ela realmente é minha meia-irmã. Ela é minha irmã. Nós casamos. Então, Abraão, o que vale agora é o seu casamento. Ela é uma mulher casada. Nesta época, por falta de pessoas próximas de outras famílias,
por manter as propriedades dos clãs dentro dos laços familiares. O casamento entre meio-irmãos, entre parentes próximos, era normal. Depois, mais à frente, nós vamos ver que isso não deverá ser realizado. Mas até então não se via proibição nisso, não se via dificuldade nisso. Abraão tinha que encarar a realidade, ele era esposo, mesmo que fosse de sua meia-irmã, ele não podia dá-la novamente em casamento para outro homem. Abraão continua se explicando. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar, para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. E Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha que coisa sensacional, como diz o Siqueira Júnior, não é? Sensacional, Brasil. Abraão, o profeta, ele vai orar para que Deus traga filhos para Abimeleque e para o seu povo, pois as mulheres de Abimeleque e as mulheres do povo de Abimeleque estão estéreis. E não é isto a oração de Abraão sobre sua própria esposa? Abraão, ele precisa perceber que o poder não vem dele, o poder vem do Deus que ele serve. No tempo do Deus que ele serve, da maneira que o Deus que ele serve assim faz. Abraão, ele tem que orar, ele tem que ver este poder da oração face a face. E ele vai ver isto quando ele ora para Abimeleque, para o seu povo, e a esterilidade deste povo vai-se embora. Deus é fiel, Deus tem poder, ele fecha a madre e abre conforme ele quer, para o propósito que ele quiser. Abraão, até então aqui, foi acusado de quê? Mentiroso, foi acusado de não proteger a esposa, não é? Um homem que teve medo de morrer, que não confiou no poder do Deus que ele serve, mas ele ora. Ele ora e Deus responde. Deus responde à oração de seu amigo mentiroso e covarde. Deus responde. Porque o poder não está em Abraão, mas está em Deus. O poder não vem deste homem já idoso, já aqui calejado pelas dores, já cheio de máculas. Não, o poder vem do Deus que este homem serve. E mais uma vez isto serve de lição para mim e para você, para provar que quanto mais nós crermos, nós confiarmos no poder soberano de Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Jeová Rafa, o Deus que cura, no Jeová Jireh, o Deus que provê, no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É assim que Deus está se revelando para Abraão e se revela para nós. O Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E se Ele diz que vai fazer, Ele faz. Cabe a nós confiarmos. Ah, mas eu tive um pecado, eu fui fraco ali, eu fui fraco lá. Então se arrependa. Busque forças no Senhor. Peça a Ele perdão. Clame a Ele, e Ele ouvirá a voz do seu coração quebrantado, pois um coração quebrantado, de maneira nenhuma, o Senhor desprezará. A nossa revista, aqui diz, na página 38, cumpre-se
Eu estou aqui, a promessa outra vez posta à prova. Desculpe. Cumpre-se, depois de cerca de 25 anos de espera, a promessa de um herdeiro a Abraão, conforme havia falado, e fez-lhe conforme havia prometido. O nome do herdeiro que nasce é Isaque. Havia sido indicado por Deus que eles deviam ter este nome, né? Que devia dar esse nome para seu filho. E Isaque pode significar Deus me fez rir, ou Deus me deu alegria. Precisamos prestar atenção que Deus tem o seu tempo. E o menino nasceu no tempo de Deus. Nós tratamos isso semana passada. Vimos isso no tempo do Senhor. Que esperar também é um momento de fé. Confiar no Senhor é um momento de fé. Tudo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Ele nunca falhou nas suas promessas ou na sua palavra. Vimos o tempo que o povo ficou lá no exílio babilônico, 70 anos. Vimos o tempo em que o povo ficou no deserto, 40 anos. Vimos o tempo que Jesus ficou no deserto para ser tentado por Satanás, 40 dias. É no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. É na vontade de Deus que as coisas irão acontecer. É em Deus que nós receberemos a alegria, o conforto, o consolo. É de Deus que vem o Isaque. E Isaque, nesse sentido, de rir, de ter alegria, de poder sorrir novamente. Eu não sei como que eu vou fazer agora para encarar os meus dias. É muita dificuldade, é muita tribulação. Nós não sabemos o que vai acontecer com a situação do Covid, com a situação do meu comércio, com a situação das minhas finanças, com a minha própria saúde, a saúde da minha família, eu não sei. Mas, meu querido, minha querida, confie em Deus. Dele virá o nosso socorro. Olhe para o Senhor. Ele é a nossa salvação. No tempo certo, o Senhor agirá. Em Gênesis capítulo 21, nós temos algo constrangedor até. Nós vemos aqui que com o nascimento de Isaque, Sara, ela vai pedir para que Abraão mande embora Agar e Ismael, pois ela diz que o menino, né, o Ismael fica fazendo chacota do Isaque. Essa é a acusação. Mas será mesmo? Você lembra de alguma situação onde um irmão teve problema com o outro aí? Será que Sara não ficou com medo de Ismael fazer o que Caim fez com Abel? Matar o seu irmão? A gente não tem condição de saber hoje, né? Lá no céu, na roda de conversa, lá eu creio que poderemos perguntar à própria Sara: conta para nós qual foi o motivo. Por que você mandou Agar embora e Ismael embora? Deus tinha planos tanto para Ismael quanto para Isaque. Mas não precisaria dessas intervenções humanas aqui. O Senhor orientaria. Esse tipo de situação, se afastar dos irmãos, trouxe grandes dificuldades ao longo da história. De Ismael vieram os povos árabes, seus outros irmãos também, porque Abraão, ele vai casar de novo, ele vai ter um novo casamento com uma mulher chamada Quetura, e dela ele vai ter mais filhos, e esses filhos junto com Ismael vão dar origem aos povos árabes. Já Isaque vai dar origem ao povo judeu.
Só Deus é quem garante a nossa existência. É só o Senhor quem dá para nós o dia de amanhã. Só Ele. Quando Agar mais Ismael vão para o deserto e ali acaba a água, acaba a comida e eles sentam e esperam a morte chegar, Ismael ora a Deus. Ismael clama ao Senhor e o anjo do Senhor vem socorrê-los, pois Deus não permitiu que Agar e Ismael falecessem ali no deserto. Nós não sabemos qual critério, não é, que o Senhor, o nosso Deus, utiliza para dizer chegou o fim desta vida. A Bíblia diz para nós que aquele que obedece pai e mãe tem seus dias prolongados nesta terra. E a Bíblia também diz que o homem violento vive a metade dos seus dias. Então, aparentemente, podemos, diante de nossas ações, prolongar ou diminuir os nossos dias aqui nesta terra. Isto é situação de debate, né? Há muita especulação e interpretações de outros textos também. Mas a gente precisa conviver com essa circunstância. É o Senhor que é dono dos nossos dias. É o Senhor quem pode, se Ele quiser, prolongar os nossos dias. Ou nós, por causa da nossa maldade, por causa do nosso pecado, da nossa vida desregrada, por causa da nossa vida pecaminosa, podemos buscar a morte com as próprias mãos. Mas é Deus quem vai dar a última palavra aqui. É Ele que tem o poder, o domínio. É Ele quem diz: este eu permito e aquele eu não permito, pois eu tenho um plano para ele, pois eu tenho um propósito para ele. Que possamos saber utilizar bem o que o Senhor nos dá, que nós possamos saber utilizar bem o tempo que Deus nos dá e que não venhamos a trazer confusão para dentro da nossa própria casa. Vimos na aula anterior que Sara, ela traz confusão para dentro da sua própria casa ao permitir que um costume da época pudesse ser exercido dentro de sua casa sem a permissão de Deus, que era dar a sua serva para o seu esposo. Bom, capítulo 21 continua dizendo que os pastores de Abraão, mais os pastores de Abimeleque, entraram em contenda por causa de um poço de água. E isso trouxe confusão, né? Trouxe briga. E Abraão pegou ali alguns animais, levou até Abimeleque e fez com Abimeleque um pacto. Fez com Abimeleque ali um juramento de que ele estaria comprando, através desses animais, aquele poço, que aquele poço ali pertenceria a Abraão e a seus descendentes. Vamos dar uma olhada em Gênesis 21, versos de 27 a 33. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significa as 7 cordeiras que você pôs à parte? E Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Verso 33, esse último que lemos agora, diz que em Berseba, Berseba é o nome do poço, e Berseba quer dizer local de juramento, né? O poço do juramento. E Abraão ainda plantou uma árvore, uma
tamargueira, uma árvore baixinha, mas que produz muitos frutos, e ela consegue viver nas regiões desérticas. Então Abraão, ele deixou o poço e deixou também uma árvore. Quando os viajantes chegavam ali e perguntavam o nome daquele local, eles falavam: aqui é Berseba, aqui foi onde Abraão e Abimeleque fizeram um juramento. Então, aquele poço e aquela árvore ficou como sinal, como uma marcação, ficou ali como uma ilustração viva do ato que acontecera. Teve confusão, brigas, mas também teve sabedoria, teve iniciativa, teve bênção, teve gratidão. Então, a gente também precisa observar que em determinadas áreas de nossas vidas, há momentos de passagem, há momentos de lembranças, há histórias que devem ser repassadas. Qual é o tempo que nós estamos tirando para os nossos filhos, para conversar com eles sobre as passagens, os rituais de passagens? O tempo em que casamos, o tempo em que eles nasceram, o tempo em que não tínhamos muitas coisas e hoje já temos. Você tem tido esse tempo de passagem? Você tem tido essas marcas para contar para a próxima geração? Comece a fazer isso. Comece a trazer essas histórias, a lembrar quando nós tínhamos dificuldades lá na nossa infância, ou naquele momento de doença que ficamos no hospital, ou naquele momento de sacrifício que tivemos que abdicar de muitas coisas para receber outras. Precisamos ter esses momentos onde nós podemos adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor e testemunhar do Senhor para as próximas gerações. Alimentar a fé de nossos filhos, de nossos netos, alimentar a fé daqueles que estão próximos a nós. Verso 22, nós temos aqui a história de Abraão e quem mais, hein? Vamos dar uma olhada? Gênesis 22, versos de 1 a 8. Vamos ler aqui que a gente aprende. Só beber uma água que fica muito seco aqui. Rapaz. Gênesis 22. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. E Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Que prova! Que prova! Agora, Isaque tem 13 anos, Abraão é chamado a sacrificar o seu próprio filho. Nessa época, havia muitos deuses pagãos que
exigiram o sacrifício de crianças. Havia histórias sobre isso. Mas lembremos que Abraão está conhecendo o Deus da sua salvação. Abraão está vivenciando esta fé agora. Está se aprofundando na comunhão. E Abraão, ao receber esta notícia, ele vai ter as atitudes de um verdadeiro servo, pois ele não pestaneja. No outro dia, pela manhã, bem cedinho, ele vai cumprir o que Deus mandou. Ele vai pegar ali o seu filho, vai pegar as provisões necessárias para o sacrifício e vai caminhar 3 dias meditando no que Deus pedira. E se ele seria capaz de fazer aquilo. 3 dias. Que prova de fé. Dar aquilo que ele mais desejava, dar aquilo que seria, não é, a sua descendência. Mas Abraão estava num patamar, né, que ele já não tinha mais dificuldades em crer no poder de Deus. Tanto que ele vai dizer: Deus proverá. Deus proverá o que tiver que acontecer. Eu creio, Deus falou para mim que a minha descendência será pelo Isaac. Não era pelo Ismael, não era pelo Eliezer, mas é pelo Isaac. Então, se mesmo em cima do monte eu vier a sacrificar o meu próprio filho, eu creio que Deus proverá a ressurreição dele. E Abraão segue neste ritmo, segue nesta fé, submisso à vontade de Deus. Jesus Cristo deu este exemplo para nós, ser submisso à vontade de Deus, mesmo caminhando para a cruz. Os apóstolos deram esse testemunho de fé. Muitos foram mortos ao fio da espada, por apedrejamento, muitos foram mortos de maneiras brutais, lançados a feras. Basta a gente observar ali em Hebreus, o texto que fala sobre a morte dos servos. E fica a lição para mim e para você. Será que a gente vai dar conta de manter nossa fé no Deus da nossa salvação ou não vai? O Senhor está nos ensinando. E dia após dia, o Senhor vai nos dando lições. Assim como o professor aplica a prova para saber se o aluno entendeu a matéria, o Senhor aplica algumas provas em nós. Nos dá estas lições. Imagina só Abraão, 3 dias. Será que vai ser do dia de amanhã? Será que amanhã a gente chegará lá no monte? Será que eu apresso o passo? Será que eu diminuo o passo? O que vai acontecer com o dia de amanhã? O que vai acontecer com o nosso dia de amanhã? Lembra o que Jesus diz para nós em Mateus capítulo 6, verso 33 e 34? O 33 diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E o 34 nos diz que não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia a sua própria preocupação. E o amanhã, quando ele chegar, ele vai vir com os cuidados de Deus. Amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Quando Abraão chegou lá no monte, Deus já estava lá. Quando eu e você chegarmos no dia de amanhã, Deus já estará lá. Aleluias! Jeová Jirê, Deus proverá. Eu não sei como que eu vou pagar minhas contas. Eu não sei como que eu vou me curar desta enfermidade. Eu não sei o que vai ser do meu dia a dia. Mas, meu querido, minha querida, quando chegarmos amanhã, Deus lá estará. Ele já está na nossa frente, cuidando de nós. Creiamos. Abraão vai levar este nome, Jeová Jirê, Deus
proverá. E eu e você devemos levar o nome de Jesus Cristo. Como diz Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, que Cristo Jesus foi fiel e obediente a Deus, fiel até a morte de cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e recebeu de Deus um nome sobre todo nome, que ao som do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Porque o nome de Jesus tem poder. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que caminha conosco, assim como Deus caminhou com Abraão, o Senhor Jesus Cristo também caminha conosco. Caminha conosco. Nós vemos no capítulo 23 sobre a morte da esposa de Abraão. Sara vai morrer. E o texto dá-se a entender que Abraão estava longe, porque ele vem prantear, né? Então a gente não sabe onde Abraão estava. Alguns suspeitam que, por causa de Abraão ter muitas posses, ter muitos rebanhos, ele estava em viagem, acompanhando alguns desses rebanhos. Mas ao saber que a sua esposa falecera, ele vem. Sara vai morrer com 127 anos. Abraão vai comprar um pedaço de terra dos hititas e ali ele vai colocar a sua esposa, porque ele não tinha, apesar de ele ser nômade e Deus ter dado todas as terras para que ele possuísse, mas naquele momento a terra não era dele de fato. Então ele vai comprar, né, este pedaço de terra, aonde vai fazer ali uma capela, né, um sepulcro. E a região é Macpela, ali será então sepultada a Sara. Mas Abraão não está desamparado. Nós não ficamos desamparados diante da morte. O texto de Isaías, capítulo 41, Isaías 41, verso 10, ele diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluias. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está junto conosco. Não vamos temer. Não vamos temer. No capítulo 24, nós temos a busca de uma esposa para Isaac. Isaac, já com quase 40 anos, ele precisa casar. Abraão se vê já no fim de sua vida, sabe que em breve não estará mais presente e ele quer deixar tudo organizado. Então ele manda o seu servo ir até as regiões de sua família, da onde Abraão viera, e que lá buscasse uma noiva para Abraão. E o servo Eliezer, ele vai falar para Abraão: mas meu senhor, se eu chegar lá e ela não quiser vir comigo? Mas lembra da promessa? O Senhor prometeu que Abraão seria pai, né? Teria uma grande descendência através de Isaac. Então Isaac vai ter uma esposa e não vai ser casamento misto, ele não vai pegar qualquer um, ele não vai casar com qualquer uma, ele vai casar com alguém que Deus aprova. E Abraão estava tão convicto disso que falou para Eliezer: olha, você vai, e se chegar lá e ninguém quiser vir com você, você está livre, você não tem compromisso nenhum, mas você se compromete, se ela quiser vir, de trazê-la aqui para casar com meu filho. Deus vai garantir isso.
Don Price, ele diz que a Bíblia começa e termina com casamentos. Casamentos onde Deus arruma, né? Deus intervém para abençoar. Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Ruth e Boaz, e conclui a Bíblia com a igreja e Cristo Jesus. Deus é Deus de famílias. Deus é Deus que zela pelo casamento. Capítulos 25, nós temos aqui, né, de 20, aliás, a nossa lição ela vai até 27, capítulo 27 de Gênesis. No capítulo 25 a 27, nós não vamos ter tempo para discutir, mas fala sobre os filhos de Isaac e de Rebeca. Fala sobre Jacó e Esaú. E nós vemos muitas dificuldades entre eles, muitas dores familiares, mas, novamente, o Senhor colocando em ordem o seu plano de salvação. Ele falou que ia ser de Isaac, então foi. Ele falou que ia ser de Jacó, então foi. E assim vamos caminhando. A lição, apesar de termos corrido, nos ensina muitas coisas. Nos ensina que Deus valoriza o casamento, que Deus nos dá provas para nós mesmos compreendermos como que somos dependentes do Senhor, o nosso Deus. Às vezes o Senhor nos manda fazer para o outro primeiro, para depois nós recebermos. Abraão, vai orar para Abimeleque, pede para que ele tenha filhos, aí depois vai acontecer com você. Nós vemos a convicção de obedecer à vontade do Senhor, o nosso Deus. Abraão levantou de cedinho, de bate-pronto, ele já preparou e já foi obedecer. Ele não falou, deixa eu ficar com meu filho mais 1 ano, mais 3 anos, depois eu faço isso. Não, ele levantou no outro dia e já foi fazer. Quantas lições para nós nos dias de hoje? Sermos obedientes, termos pressa em atender à vontade do nosso Deus, confiar em Deus acima de todas as coisas, saber que não estamos desamparados, pois o Senhor cuida de nós, saber que quando chegar o amanhã, lá o Senhor já está. Que Deus nos ajude e que possamos continuar firmes e fortes. A pandemia está aí, mas Deus já está. A pandemia pode não ter chegado no nosso lar, mas Deus já está na nossa casa. O Senhor, o nosso Deus, já está aqui. Deus se faz presente aqui. A pandemia vai passar, mas Deus continuará ao nosso lado. Amém, amados? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Como o Senhor nos ama, como o Senhor protege-nos, como o Senhor segue os seus propósitos sobre nossas vidas. Nos ajude a não pecarmos mais contra Ti, a confiarmos mais no Senhor. Nos dê um dia tranquilo, nos dê, Senhor meu Deus, um dia de paz, um dia de fé, um dia de saber que o Senhor está agindo em nós, por nós, através de nós. Nos ajude a termos, Pai, comunhão com o Senhor, comunhão com a nossa família, e que à noite possamos estar preparados para participar do Teu culto e saber mais uma vez que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona em tempo nenhum e que os Teus planos não podem ser frustrados por ninguém. Aleluias! Glórias a Ti. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe, abençoe sua casa, te dê um ótimo dia, e que à noite possamos nos encontrar novamente para buscarmos ao Senhor e a vontade dEle para nós. Amém? Só lembrando, domingo que vem, culto online novamente. Quinta-feira, culto online novamente. Segunda-feira, amanhã, estarei aqui na igreja das 2 às 6 da tarde. Quem quiser aparecer por aqui, fique à vontade. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus.